Meus amigos, escutem com atenção. Quando o favor de Deus está sobre sua vida, quando Ele te ergue das cinzas e coloca seus pés sobre a rocha, sempre haverá vozes se levantando contra você. Mas hoje, preciso te dizer algo importante. Nem toda voz que fala de forma gentil quer o seu bem. E nem toda palavra de desânimo vem de um lugar de verdade. Às vezes, aquela voz crítica não é uma orientação, é o disfarce da inveja. E a inveja, ela sempre traz certas palavras. Ela carrega um tom amargo, um veneno que trai o tumulto no coração de quem a expressa. Você sente, mesmo que o sorriso esteja no rosto. Elas falam não para te levantar, mas para te puxar para o nível delas. Isso é o que a inveja faz. Ela não suporta ver a mão de Deus sobre a vida de outra pessoa. Dizem que você mudou, como se fosse para sempre permanecer pequeno. Dizem que você se acha melhor do que os outros, quando tudo que você fez foi passar pela porta que Deus abriu para você. Dizem que você teve sorte, sem entender as orações silenciosas que você fez no segredo, os sacrifícios que você fez e as noites em que ficou acordado confiando em Deus quando ninguém viu. Eles dizem, não se esqueça de onde você veio, como se você tivesse abandonado suas raízes por simplesmente seguir o futuro que Deus desenhou para sua vida. Mas, ouça bem, essas palavras não nascem da verdade. Elas vêm de corações incapazes de se alegrar quando outros são abençoados. Você precisa entender essa verdade. A inveja é raiva silenciosa. É o desconforto de ver outra pessoa vivendo a vida que elas tinham medo de viver. É a amargura de saber que Deus te deu a coragem que elas nunca tiveram. Pessoas invejosas carregam um orgulho ferido. Elas ressentem sua obediência, sua disciplina, sua elevação, porque não tiveram a mesma determinação para obedecer quando Deus a chamou. E assim, projetam o fracasso delas como se fosse a sua arrogância. Elas chamam seu testemunho de presunção. Chamam sua conquista de um espetáculo. Chamam sua paz de falsa. Dizem, você não é tudo isso. Quando Deus já te disse, você é escolhido. Meus irmãos, se você não tomar cuidado, essas vozes começarão a plantar dúvidas no seu espírito. Você começará a encolher, a questionar as bênçãos que Deus colocou sobre sua vida. Você começará a duvidar se merece a promoção, o aumento, a elevação. Mas eu quero te falar bem alto e claro. Você não deve nada às pessoas invejosas por seu favor. Você não precisa se diminuir para fazer os inseguros se sentirem seguros. Não precisa apagar sua luz para que eles se sintam mais confortáveis na escuridão deles. Deus te chamou, e nenhuma quantidade de inveja pode desfazer o que Ele já ordenou. Quando Deus levanta uma pessoa, nenhuma língua pode derrubá-la, a menos que ela dê poder a essas palavras. Os invejosos frequentemente falam baixinho, mas esses sussurros podem abalar os confiantes, se você não estiver bem ancorado em Deus. Eles dizem coisas como, não é tão profundo assim, quando você tenta viver com propósito. Eles dizem, quem você pensa que é, quando começa a andar com dignidade. Eles dizem, todo mundo está fazendo isso, quando você sabe, lá no fundo da sua alma, que sua jornada é diferente, seu chamado é sagrado, e seus passos são guiados pela mão do Todo-Poderoso. A inveja quer nivelar o campo. Mas Deus não te chamou para ser medíocre. Ele te chamou para ser separado, para se destacar. Não se surpreenda quando aqueles mais próximos a você começarem a falar assim. A inveja não vem de estranhos. Ela vem daqueles que esperavam que você ficasse para trás com eles. É Caim ressentindo Abel. São os irmãos de José zombando de seus sonhos. São as pessoas da sua cidade natal, que te viram crescer, mas não conseguem aceitar quem você se tornou. Eles falam com sarcasmo. Desprezam seu crescimento. Zombam de suas convicções. E se você ouvir demais, começará a acreditar neles. Mas eu estou aqui para te dizer, não acredite na voz da inveja. Acredite na voz de Deus. Deus nunca te chamou para agradar a todos. Ele nunca disse que seu crescimento seria aplaudido. Ele nunca prometeu que seu favor viria sem fricções. Na verdade, ele nos advertiu que, quando ele começa a se mover em sua vida, alguns corações se esfriarão, algumas bocas começarão a falar, e algumas pessoas irão embora. Não porque você fez algo errado, mas porque você fez o certo. Porque você disse sim, quando outros disseram não. Porque você continuou caminhando, quando eles ficaram estagnados. Porque você confiou em Deus, quando eles duvidaram. Eles dizem que você é demais, mas se esquecem de que Deus não abençoa aqueles que são apenas o suficiente para as pessoas. Ele abençoa aqueles que são o suficiente para Ele. Eles dizem que você está tentando demais, mas não veem que você está caminhando pela fé, não pela visão. Eles dizem que não é tão sério, mas não entendem que sua vida toda é uma resposta à misericórdia de Deus. E cada decisão, cada ato de disciplina, cada sacrifício, você faz porque está correndo atrás do destino que Deus colocou em seu espírito. Meu amigo, Deus não colocou grandeza em você para que você vivesse uma vida pequena e desculpada. Você não foi salvo das tempestades, resgatado dos buracos, libertado das batalhas, apenas para voltar à mediocridade e fazer os outros se sentirem confortáveis. Deixe-os falar. Deixe-os sussurrar. Deixe-os especular. Deixe-os dizer que acham que agora você é alguém, porque você realmente é alguém. Você é filho de Deus, andando no favor divino, respirando propósito, falando vida e buscando santidade. A inveja não consegue compreender a linguagem do destino. Eles dirão que você teve sorte. Mas Deus viu seu deserto. Ele viu os anos de rejeição, as noites solitárias, a fé quando não havia evidência. Ele viu sua obediência quando ninguém mais viu. Você estava trabalhando em silêncio, enquanto eles riam. Você estava jejuando enquanto eles estavam se fartando. Você estava sacrificando enquanto eles estavam se entregando. Agora que o fruto está aparecendo, eles querem desacreditar a raiz. Mas Deus sabe. Deus vê.
Deus lembra. E ouça-me, as mesmas pessoas que te zombam agora, irão te imitar depois. As mesmas bocas que duvidaram, irão louvar você. Mas não procure validação. Não perca seu tempo provando algo. Seu caminhar com Deus fará todo o trabalho. Deus é o seu defensor. E na devida estação, Ele preparará uma mesa diante de você, na presença daqueles que te desprezaram, não para envergonhá-los, mas para provar que Ele honra a obediência. Ele recompensa os fiéis. Ele exalta os humildes. Ele escolhe os entregues. Pessoas invejosas não são seus inimigos. Elas são evidência. Evidência de que você está caminhando em algo em comum. Evidência de que a mão de Deus é visível. Evidência de que sua luz está incomodando a escuridão deles. Por isso, continue em frente. Não se deixe desviar. Deixe-os falar, deixe-os questionar, mas mantenha-se firme em Deus. Porque, ao final, o que importa não é o que eles dizem, mas o que Deus diz sobre você. E Deus diz: você é escolhido. Você é chamado. Você é capacitado. Você é abençoado. Se você foi tocado por essa mensagem, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais palavras de encorajamento e fé. Lembre-se, Deus está com você, e seu favor nunca falhará. Meu amigo, continue ouvindo com o coração aberto. Quando Deus coloca seu favor sobre sua vida, quando Ele começa a levantar você das cinzas e te coloca firmemente sobre a rocha, as vozes contrárias não vão demorar a surgir. Algumas dessas vozes podem até parecer amáveis, mas eu te digo, nem toda voz gentil está genuinamente torcendo por você. Nem todo comentário encorajador vem de um lugar puro. Às vezes, por trás de palavras suaves, há um veneno de inveja tentando te derrubar. A inveja nunca se contenta com o sucesso alheio. Ela sempre tenta camuflar sua amargura com palavras disfarçadas de conselhos, tentando diminuir suas vitórias. A inveja vai sussurrar que você mudou, como se fosse errado crescer e se tornar a pessoa que Deus sempre planejou. Dirão que você se acha, quando, na verdade, você apenas seguiu a direção que Deus te deu. Eles podem até dizer que você teve sorte, sem entender o quanto você sacrificou, o quanto orou e confiou em Deus, mesmo quando ninguém mais estava olhando. Eles vão tentar te puxar de volta, dizendo não se esqueça de onde você veio, como se o simples fato de você avançar fosse um abandono de suas raízes. Mas eu te digo agora, com toda a convicção, as palavras deles não são baseadas na verdade. Elas vêm de corações que não podem se alegrar com as bênçãos alheias, porque não têm a coragem de buscar as próprias. A inveja é sempre silenciosa, mas corrosiva. Ela vem com um ressentimento disfarçado, uma raiva que não sabe lidar com o brilho de quem ousou obedecer a Deus. Você precisa entender isso. A inveja é a manifestação de um orgulho ferido. Pessoas invejosas se ressentem de sua obediência, da sua disciplina, do seu crescimento, porque não tiveram a mesma determinação para obedecer ao chamado de Deus em suas vidas. E, por isso, projetam o fracasso delas como se fosse arrogância sua. Quando te atacam, tentam diminuir sua paz, sua evolução, sua alegria, tudo porque não têm a coragem de seguir o mesmo caminho de fé que você seguiu. Mas não se engane, essas vozes não têm poder sobre a sua vida, a menos que você permita. Quando Deus te levanta, ninguém pode derrubar, a menos que você dê a essas palavras poder. E o segredo está em não dar ouvidos à inveja. Elas podem falar baixinho, tentar te diminuir com críticas sutis, mas você não precisa se importar. Não se trata de agradar aos outros, mas de viver de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Ele te escolheu, e nada nem ninguém pode impedir o que ele já planejou. Se você ceder às vozes da inveja, você começará a duvidar de suas bênçãos. Você começará a questionar se realmente merece a promoção, o crescimento, o favor. E quando você começar a duvidar, as vozes da inveja terão ganhado. Mas eu estou aqui para te lembrar, você não precisa se desculpar pelo favor de Deus na sua vida. Não se diminua para fazer os outros se sentirem confortáveis. Você não deve se esconder para que a insegurança deles não se sinta ameaçada. Se Deus te chamou, e se Ele te levou, nada nem ninguém pode te derrubar. E sim, eles vão falar, vão cochichar, vão tentar te diminuir, mas isso é só o sinal de que você está indo na direção certa. O barulho da inveja cresce quando você está se aproximando do seu destino. Cada palavra de crítica, cada sussurro de dúvida, só confirma que o que Deus fez em sua vida não passa despercebido. Quando Deus te exalta, Ele deixa claro que Ele está no controle, que Ele é quem levanta e ninguém pode derrubar. Não se surpreenda quando aqueles que estavam ao seu lado no passado começarem a falar como se você fosse demais. Isso não é sobre você. Isso é sobre a transformação que Deus fez em sua vida. Eles não podem mais compreender a pessoa que você se tornou porque você agora reflete a imagem de Cristo, uma imagem que os confronta, uma imagem que revela onde eles escolheram ficar estagnados. Mas, ouça-me com clareza, você não foi chamado para agradar a todos. Você foi chamado para agradar a Deus. Seu propósito não depende da aprovação deles, mas da sua obediência a Deus. Não importa o que eles digam, não importa o que sussurrem, você é filho de Deus, e Ele é o único que tem o poder de te elevar. Continue caminhando com Ele. Não se deixe desviar. Não volte atrás para fazer os outros se sentirem melhor com sua transformação. Deixe-os falar, deixe-os cochichar, deixe-os tentar te desacreditar. Não se importa com isso. Porque quem anda com Deus não precisa provar nada a ninguém. O próprio andar com Deus é uma prova de sua graça, de sua fidelidade, e é isso que importa. Ele está com você, Ele vai te honrar, e Ele vai te colocar no lugar que preparou para você, independentemente do que os outros pensem. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais palavras de encorajamento, porque Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele não vai te deixar. Ele te escolheu para brilhar, e o brilho dele em você vai sempre superar a escuridão da inveja. Que Deus te abençoe.
Então, meu amigo, lembre-se sempre, o caminho que Deus tem para você é único. Ele não te chamou para seguir os padrões do mundo, nem para agradar os outros. Ele te chamou para ser diferente, para brilhar onde outros tentam apagar sua luz. Não permita que as palavras de inveja ou os olhares de julgamento te façam duvidar de quem você é em Cristo. Você é um escolhido de Deus, e a sua mão está sobre a sua vida, guiando e sustentando cada passo seu. A inveja e as críticas que você enfrenta são apenas sinais de que Deus está trabalhando em você de uma forma poderosa. As vozes da oposição não têm o poder de te deter, a menos que você permita. Não deixe que nada ou ninguém te faça encolher, porque quando Deus está com você, não há força no céu ou na terra que possa te parar. Continue a caminhar com fé, com coragem e com a certeza de que o melhor de Deus está por vir. As palavras de inveja podem até te incomodar, mas elas nunca poderão apagar a missão que Deus colocou em sua vida. Quando você está alinhado com o propósito de Deus, a aprovação do mundo se torna irrelevante. O que importa é o que ele pensa de você, e Deus já te declarou como abençoado, escolhido e com futuro glorioso. Meus irmãos, quero que você preste atenção agora, com todo o seu coração. O caminho que Deus preparou para você é único, e Ele está te chamando para algo extraordinário. Quando Deus coloca sua mão sobre a sua vida, você começa a ser moldado, transformado e, sim, elevado. Não importa o que o mundo diga, ou quantas vozes tentem te derrubar, você foi feito para brilhar, foi escolhido para conquistar, foi chamado para viver um propósito que é muito maior do que você pode imaginar. Deus tem grandes planos para a sua vida, planos que ninguém pode parar. Mesmo quando você passa por dificuldades, quando as portas parecem fechadas, quando as críticas e as zombarias surgem, você precisa lembrar de algo crucial. O que Deus prometeu, Ele cumprirá. A Bíblia nos diz, em Isaías 55:11, que assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Deus não fala em vão. Ele não te chama para uma jornada e depois te abandona. Quando Ele fala, Ele age. Por isso, quando você começar a ver a inveja e as críticas surgindo ao seu redor, não se abale. Eles não estão falando sobre você, estão falando sobre o que Deus está fazendo em você. Eles não conseguem entender a obra que Deus está realizando em sua vida, mas você sabe o que Ele fez por você. Romanos 8:28 nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que cada crítica, cada palavra maldosa, cada oposição, Deus usa para te moldar, para te fortalecer, para te levar a um novo nível. Quando você decide seguir o caminho que Deus tem para você, você vai encontrar resistência. Mateus 5:10-12 nos fala que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Isso é um sinal de que você está no caminho certo. As dificuldades, as adversidades e até mesmo as perseguições são sinais de que Deus está trabalhando em você e através de você. Então, o que você deve fazer diante da inveja e das críticas? A resposta é simples. Continue. Continue a avançar, continue a confiar, continue a acreditar que o que Deus começou, Ele vai terminar. Filipenses 1:6 nos assegura que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus nunca começa algo e abandona. Quando Ele te chama, Ele vai te equipar e te sustentar em cada etapa dessa jornada. As críticas e as perseguições não vão te parar, elas vão te impulsionar. Você deve lembrar que João 4:4 declara com toda autoridade: Filhinhos, sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O poder que Deus colocou dentro de você é incomparável. Não importa o quanto a inveja tente te derrubar, o Espírito de Deus em você é mais forte que qualquer força contrária. O que Deus colocou dentro de você é maior que qualquer crítica, qualquer palavra de destruição. E o mais bonito disso tudo é que Deus vai usar tudo isso para te fazer mais forte, para te levar mais longe, para cumprir o propósito que Ele escreveu para a sua vida antes mesmo de você nascer. Você pode até se sentir sozinho às vezes, você pode achar que está lutando contra tudo e contra todos. Mas, meu amigo, eu te digo, você não está sozinho. Deus está com você, e Ele é o seu defensor. Salmos 3:3 nos lembra: Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Quando os inimigos se levantam contra você, Deus se levanta como seu escudo. Ele te protege, Ele te guarda, Ele luta por você. Não deixe que as vozes da inveja te façam pensar que Deus te abandonou. O fato de você estar enfrentando essas batalhas já é um sinal de que Deus tem algo grande reservado para você. Quando Deus começa a trabalhar em sua vida, Ele te prepara para um futuro grandioso. O caminho que Ele traçou para você é um caminho de sucesso, é um caminho de vitória, é um caminho de testemunho para os outros. Isaías 62:22 nos diz: Quando o tempo for certo, farei isso rapidamente. Deus sabe o momento certo para te exaltar, para te levar ao lugar onde você deve estar. E quando esse tempo chegar, ninguém poderá impedir. Então, se você está passando por uma fase difícil, se a inveja tem tentado te derrubar, se as críticas estão tentando te fazer duvidar, eu te digo, não desista. Deus está no controle, e Ele te levantará. Salmos 37:5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Coloque sua confiança em Deus, entregue a Ele suas preocupações, seus medos, e veja o que Ele vai fazer. E o mais importante, não permita que nada te faça parar de brilhar. A inveja vai tentar te apagar, vai tentar te esconder, mas a luz de Deus em você é imbatível. Mateus 5:14 nos ensina: Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Deus te colocou nesse mundo para brilhar, para ser um testemunho de sua grandeza, de sua graça, de sua fidelidade. Não permita que as sombras da inveja apaguem o brilho da luz que Deus colocou dentro de você. Meus queridos irmãos e irmãs, é importante lembrar que, quando Deus coloca sua mão sobre nossa vida, quando Ele começa a nos elevar das cinzas e nos coloca firmemente sobre a rocha, sempre haverá vozes tentando nos desanimar. E essas vozes podem vir de diferentes lugares, até mesmo de pessoas que esperam que você fique no mesmo lugar, na mesma condição. Mas, em nome de Jesus, quero te lembrar hoje de algo muito importante. A inveja e as críticas que você recebe são reflexo daquilo que Deus está fazendo em você. Quando você começa a viver para Deus, quando você escolhe obedecer ao seu chamado, as vozes de inveja começam a se levantar. Pessoas vão tentar te diminuir, dizer que você mudou, que você se acha, ou que teve sorte. Mas eu te digo, o favor de Deus não vem por acaso, e você não está onde está por sorte. Você está onde está porque Deus tem um propósito em sua vida, e Ele não falhou em cumprir suas promessas sobre você. O Senhor diz em sua palavra, em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Esses planos de Deus são grandes, e embora as vozes ao redor tentem te diminuir, você deve se lembrar de que o futuro que Deus preparou para você não pode ser abalado pela inveja ou pelas palavras de quem não entende o seu chamado. Quando você cresce, quando Deus te levanta, muitas vezes as pessoas que estavam ao seu lado, que viam sua caminhada de longe, vão sentir desconforto. Elas vão dizer coisas como, você mudou, ou agora você não é mais como antes. Isso é normal, e eu quero te lembrar que Mateus 5:11-12 nos ensina que as perseguições vêm como confirmação de que estamos no caminho certo. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Você não foi chamado para agradar a todos. Você foi chamado para obedecer a Deus. Quando você começa a brilhar, as pessoas de fora começam a ver sua luz e tentam apagá-la com críticas e palavras maliciosas. Mas o Senhor diz em Isaías 60:1, levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor se levantou sobre ti. Romanos 8:31 também nos lembra que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se você tem vivido a vida que Deus preparou para você, sem hesitar, sem se preocupar com os olhares alheios, continue. Não permita que a inveja ou as palavras negativas te impeçam de seguir o caminho que Deus tem para você. A inveja, meus amigos, vem do medo de ver alguém alcançar algo que as outras pessoas acham que não podem alcançar. A inveja é o reflexo de um espírito ferido, de um orgulho que não consegue lidar com a graça que Deus derrama sobre os outros. Mas lembre-se de Filipenses 1:28, onde a Bíblia nos diz, e em nada os intimideis com vossas adversidades, o que para eles é sinal de perdição, mas para vós de salvação e isso, de Deus. Isso significa que a oposição, as críticas e a inveja são um sinal de que Deus está agindo na sua vida. Quando você está fazendo a vontade de Deus, a inveja vai surgir, mas ela não tem poder sobre o que Deus estabeleceu para você. Em Gálatas 6:9, a palavra de Deus nos encoraja a não desanimar. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desistirmos. Não importa o quanto a inveja tente nos parar, se você continuar obedecendo a Deus, você colherá os frutos da sua obediência. Não permita que as palavras de inveja ou as críticas te façam duvidar de quem você é em Deus. 1 João 3:1 nos lembra que, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E como filhos de Deus, nada pode nos impedir de alcançar o que Ele preparou para nós. Às vezes, as pessoas vão falar que você está tentando demais, que não é tão sério, mas, meu amigo, você não está fazendo isso por eles. Você não está correndo atrás do aplauso dos homens, você está correndo atrás do propósito de Deus em sua vida. E, como diz Colossenses 3:23, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Quando você vive para agradar a Deus e não aos homens, a inveja não pode te alcançar. Por isso, se você está sendo atacado por palavras de inveja, se as pessoas ao seu redor não conseguem entender seu crescimento, continue caminhando em fé. Hebreus 12:1-2 diz, portanto, também nós, visto que temos a roda tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, não para os comentários, não para as críticas, não para a inveja. Olhe para Deus, porque é Ele quem te guia e quem tem o controle da sua jornada. O ChatGPT disse, meus amigos, é hora de entender que o favor de Deus em sua vida vai atrair não apenas bênçãos, mas também resistência. A jornada com Cristo nunca foi prometida para ser fácil, mas uma coisa é certa, Deus nunca vai te deixar lutar sozinho. Quando Ele coloca seu favor sobre você, Ele te prepara para coisas grandes, mas o preço da vitória é a resistência, o preço do crescimento é a oposição, e o preço da exaltação é a inveja daqueles que não compreendem o propósito dele na sua vida. Em Romanos 8:18, a Bíblia nos diz, pois considero que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, a dor que você está enfrentando agora, as críticas, as palavras de inveja, não podem se comparar com o que Deus está prestes a revelar em sua vida. O que está por vir é maior do que qualquer adversidade que você esteja enfrentando agora. Se você tem sentido as pressões ao seu redor, se as palavras cruéis e as atitudes invejosas têm tentado te afetar, saiba que isso é apenas um sinal de que você está indo para o lugar que Deus preparou para você. As adversidades não são para te quebrar, mas para te moldar.
Cada pedra lançada em seu caminho, cada mentira sussurrada contra você, está apenas servindo para te fortalecer e te preparar para um futuro glorioso. Deus está criando em você algo que nem mesmo os invejosos podem destruir, porque o que ele constrói, ninguém pode derrubar. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo nos ensina que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tudo o que você está enfrentando agora tem um propósito eterno. Não se deixe enganar pelas aparências temporárias. O sofrimento que você sente hoje está formando algo eterno em sua vida, algo que refletirá a glória de Deus por todos os tempos. Quando Deus te chama, Ele não te chama para uma vida de mediocridade, Ele te chama para uma vida de excelência, para um propósito divino que impactará o mundo ao seu redor. E quando você começa a se alinhar com esse propósito, o inimigo vai tentar de tudo para te impedir. Ele usará as pessoas mais próximas, ele usará palavras afiadas, ele usará qualquer coisa que possa te desviar do caminho de Deus. Mas ouça bem, o que Deus colocou sobre a sua vida, ninguém pode tirar. Se você seguir fielmente, Deus vai te levantar. Salmos 23:5 nos lembra: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Senhor está preparando uma grande mesa para você, e vai ser diante daqueles que te menosprezaram, diante daqueles que tentaram te destruir, que Deus vai te exaltar. Não é para envergonhá-los, mas para mostrar que a sua fidelidade prevalece em todas as circunstâncias. Quando a inveja começar a surgir, quando os murmúrios e as críticas parecerem mais fortes do que a voz de Deus, lembre-se de Isaías 41:10, que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Deus te sustenta. Ele te fortalece. Ele te guia por cada passo dessa jornada. Quando as palavras de inveja tentam te derrubar, Deus está ali, estendendo sua mão para te erguer. E se você se sentir sozinho, se as palavras de desânimo começarem a pesar sobre seus ombros, ou se as críticas parecerem implacáveis, saiba que Salmos 34:19 nos assegura: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. As aflições vão surgir, mas Deus te livrará de todas. Ele nunca permitirá que você seja derrotado. Ele não te chamou para derrota, ele te chamou para vitória, e a vitória vem através da obediência. Mas não se esqueça, para viver o propósito de Deus, você precisa ser fiel. A fidelidade a Deus é a chave para experimentar o poder dele em sua vida. Em Mateus 25:21, Jesus diz: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. A sua fidelidade no pequeno, no invisível, nos momentos de dificuldade, é o que vai abrir portas para o muito que Deus tem para você. Mesmo quando ninguém vê, Deus está observando, e Ele está pronto para te exaltar quando o tempo chegar. A inveja é apenas uma distração. Não deixe que as palavras maldosas ou as críticas te tirem o foco. Hebreus 12:2 nos exorta a olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da sua jornada, ele é o líder da sua caminhada. E quando você coloca os olhos em ele, tudo ao seu redor perde o poder de te desviar. Agora, se você sente no seu coração que Deus está te chamando para algo maior, que Ele tem mais para você do que você imaginou, e que nada pode parar o que Ele tem planejado para a sua vida, eu te convido a curtir esse vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo palavras de encorajamento e fé. Deixe um amém nos comentários para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem e se fortalecer no Senhor. Lembre-se, você é filho de Deus, e o que Ele começou, Ele vai terminar com grande glória. Deus te abençoe, e continue firme, porque o melhor de Deus ainda está por vir.